podcast dos comerciários, com Ricardo Patá. Meus amigos, minhas amigas, podcast. Oh, meu Deus, como eu estou contente de fazer esse podcast. A sala ficou maravilhosa. Eu quero que vocês venham conhecer. Antes de começar esse especialíssimo, eu quero mostrar quem está aqui conosco. Cadê quem é o que vai mostrar? O Fabinho, o Jajá, o Ezra. Quem é que mostra? Olha lá, o nosso vice-presidente, companheiro Gonzaga, soldado Gonzaga, também vai falar algumas questões importantes para nós. O editor-chefe está presente, Mauro Ramos. E o nosso querido amigo Cabral. Olha o Cabral, mostrou o Cabral também? Tá, o Fabinho, mostra o Fabinho que está coordenando toda a técnica lá, não tem mais delay. Agora nós temos aqui o Dr. Cristóvão, vai falar um pouco da convenção, mostrou o Dr. Cristóvão. Ó, já está lá o doutor. Não, agora eu falei, olha o Cristóvão lá, tá novo esse advogado, hein? Olha, só que ele sumiu da tela, apareceu de novo. Dá um tchau lá, doutor Cristóvão, o pessoal vê você. Mostra o nosso querido jornalista, doutor Franzin, doutor na comunicação. Para mim é o mestre dos mestres. Já mostrou o Franzin. E a nossa querida Cleo, a nossa diretora, que vai falar da convenção e com certeza falar um pouquinho do mutirão, porque ela não deixa falar do mutirão. Mas pessoal, bom dia, nós estamos utilizando essa nova estrutura já há algum tempo. E eu não canso de valorizar como ficou bom, né? Todo mundo queria que tenha aqui um lugar bonito, gostoso, despojado e ao mesmo tempo muito sério nos procedimentos que nós desenvolvemos. Iniciou hoje a coleta de votos para aprovar o debate a respeito da convenção coletiva, das cláusulas. Nós abrimos na semana passada prazo para que pudessem nos passar sugestões, e tivemos algumas. Então nós vamos compilar, né? Teve uma na semana passada que o Chiquinho dos Padeiros, ele colocou da questão do absorvente. No comércio também tem muitas mulheres que não têm recurso para comprar absorvente. Sim, na padaria eles conseguiram colocar, nós vamos tentar. E nós temos a nossa convenção já de longa data. Tivemos altos e baixos na convenção. É bom, a gente tem que ter humildade de falar. Esse sindicato foi o primeiro do Brasil a conseguir 2 dias para o comerciário, no Brasil inteiro. Ele foi o primeiro a conseguir a cláusula para as mulheres. Lembra, 14 dias para as mulheres cuidarem dos filhos. O primeiro do Brasil a ter cláusula da não discriminação racial. O primeiro do Brasil. Acho que do mundo até, talvez. Foi uma maravilha. Entre outras. Mas depois da reforma sindical, em 2017, nós perdemos muita coisa. Perdemos demais. E estamos no momento agora de tentar recuperar. É por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós estamos fazendo um formato diferente. Eu vou comentar com todos que estão participando, muito rapidamente, que a partir de hoje, dia 12, Dia dos Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Nós estamos coletando votos com urnas itinerantes. Hoje nós estamos fazendo um mutirão no Centrão. Mutirão no Centrão. Tudo quanto é loja do centro está recebendo aí. Tem umas 40 pessoas nos ajudando. Estou pedindo até para outros sindicatos. O Cabral pode falar com os padeiros, então para nos ajudar a coletar os votos, que São Paulo é muito grande, são 500 mil pessoas que trabalham na nossa atividade, que eu sempre digo que é ser servidor público sem aposentadoria integral e sem estabilidade no emprego. Mas estamos sempre a serviço da população e nos orgulhamos muito disso. E vai ter uma plataforma. Aí o doutor Cristóvão fala um pouquinho dessa plataforma, porque nós já fizemos isso em acordos coletivos com a IBM, entre outros. Você vai falar um pouquinho disso. Porque é bom que todos estão nos vendo saber que há uma diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo. A convenção é para a categoria. E dentro da categoria nós temos área de supermercado, área de loja, material de construção e assim por diante. Mas é para todos. Convenção é para todos. Acordo é para determinada empresa, como nós fizemos para a IBM, que você vai explicar. E com a IBM, Franzinho, nós fizemos o primeiro acordo virtual, assembleia, são 4.500 pessoas, foi um sucesso. Que bom. E aí começamos a fazer com outras empresas, o doutor Cristóvão vai falar um pouco mais. Agora, cada um vai fazer alguns comentários, porque o podcast não pode ser longo, senão cansa as pessoas, ao invés de entrar, saem, nós queremos que o pessoal entre. E quem está nos vendo, chame outras pessoas.
Comerciário e comerciária, vem para o podcast, porque hoje é um dia muito importante, porque é o dia que nós vamos criar uma pauta que seja factível para que melhorar as condições dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu convidei aqui as pessoas para cada um falar um pouquinho no tema que são tem pertencimento. O Franzin, apesar de ser jovem, mas ele está num movimento sindical através da comunicação há muito tempo. Então a gente fala uma coisa, a história, ele já sabe a história inteira. Nesse momento dessa convenção coletiva, desse formato que nós estamos fazendo, urna itinerante, plataforma, depois no dia da apuração, que é dia 26, são 15 dias, vai ter Zoom para quem quiser ver aquela plataforma Zoom, vai ter aqui presencial, vai ter urnas também nas nossas estruturas, aqui na sede, na Rua Formosa, 99, vai ter lá no ambulatório, na Diogo de Faria, e vai ter no Tatuapé, na Raul de Medeiros. Todas as estruturas recepcionando fisicamente as pessoas que lá estiverem com essa finalidade. Vamos falar um pouco da comunicação, vamos falar de uma forma geral, Franzin. Como é que você enxerga o movimento sindical hoje, depois da reforma 2017, depois do governo Bolsonaro, depois da pandemia, né? Nós estamos num novo momento, a meu ver, um momento muito especial. E nós estamos, a meu ver, com muita sorte de iniciar o nosso processo justamente nesse momento. Queríamos a sua orientação, a sua expertise, a sua visão na comunicação, se esse tema que nós estamos colocando está razoável, o que você sugere, que é sempre bom. Todos nós temos humildade para ouvir e aprender. Franzin, todas as câmaras, são duas, né? São suas e mais são 3 câmaras, né? Tudo novo, hein? Câmara nova, hein? Você está inaugurando as câmaras novas. Franzin, com você. Em primeiro lugar, bom dia a todos e a todas, bom dia aqui a todos os colegas que compõem a mesa, né, do podcast, e um bom dia especial aos comerciários e comerciárias. E faço votos de que os comerciários e as comerciárias vendam bastante hoje, que é o dia dos namorados, né, porque aí ganham mais e aumenta também a comissão, né? Então, venda bastante, né, no dia dos namorados, que é a segunda data, né, depois do dia das mães, né, Natal, dia das mães e dia dos namorados, né, que vende muito. Então, a todos, boa sorte nas vendas e nos negócios. Relativamente aqui ao podcast, eu quero cumprimentar o sindicato por montar essa bela estrutura. Eu vou até pedir depois generosamente ao nosso vascaíno, o Wesley, faça uma foto aqui, porque eu quero publicar na agência sindical a estrutura que aqui foi montada e da importância do sindicato investir em equipamento, porque comunicação se faz com equipe e equipamento. Não basta ter só equipe, não vai funcionar se não tiver equipamento, e não basta ter só equipamento e não ter equipe. Então aqui tem equipe e equipamento, portanto, estão dadas as condições para que as coisas funcionem corretamente. No que diz respeito à convenção coletiva, a eleição direta da pauta, nós fazíamos isso nos anos 80 e fazíamos em papel, né? No Sindicato da Borracha Americana, na Federação do Vestuário, que era estadual. Então, eleição direta da pauta chamava. Aí nós recolhíamos em urnas e fazíamos depois a apuração daqueles dados e aí levávamos para o patronal. E eu me lembro de um caso muito curioso, porque nós fizemos uma pesquisa estadual, claro, com uma pesquisa improvisada, com as condições do sindicalismo, sindicatos pequenos, etc., na época do pessoal do vestuário. E nós achávamos que a principal demanda das trabalhadoras, a principal queixa, fosse o salário baixo. E a principal, vai vendo como que a gente vai descobrindo o mundo na medida que vai fazendo o caminho. A principal reclamação era a dor nas costas. Porque as trabalhadoras ficavam muito tempo inclinadas nas máquinas de overlock, nas máquinas de costura de arremate. Então era o grande problema das trabalhadoras, era a dor nas costas. Aí tivemos que fazer um acordo com o patronato para ter intervalos, né, entre as jornadas, para que aquilo não se tornasse uma escoliose, uma doença mais grave. De modo que a gente só fica sabendo as coisas quando faz pergunta, né? Então o sindicato está fazendo certo, está perguntando para o trabalhador. E às vezes você poderá ter surpresa nas respostas também. Agora, desde que a resposta ela reflita uma necessidade, uma realidade, jogo jogado, né? E como dizia o Paulo Freire, o professor Paulo Freire, quem quiser ensinar o povo, tem primeiro que aprender com o povo.
vai lá escutar o povo. Né? O povo, a partir daquilo que o povo nos orienta, nos ensina, nós temos condições de reelaborar aquilo e levar o conhecimento mais reelaborado para o trabalhador. Ainda relativamente aos direitos dos trabalhadores, eu cito muito, aliás, eu uso isso direto, sem pagar direitos autorais, até porque já morreu, o doutor Aníbal Fernandes, que acho que muitos aqui conheceram, que era especializado em Previdência. O doutor Aníbal, ele era muito jocoso, né? Ele era muito brincalhão, e ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase dele lapidar: os direitos são a propriedade do povo. O povo não tem boiada, o povo não tem fazenda, não tem ações no banco, não tem casas de aluguel, não tem bens, né, imóveis de aluguel. O que o povo tem? Tem seus direitos. Agora, para ter direito tem que estar empregado, tem que estar regularmente empregado. Então eu trouxe aqui a título de ilustração, dizendo que a gente faz isso há bastante tempo como uma medida da nossa coerência. Acordo coletivo dos textos é de 85 e 86. É a convenção coletiva, na verdade, que o termo convenção coletiva ele se tornou mais popular a partir da Constituição de 88. E aqui já em 92, aqui nós já tratamos como convenção coletiva. Manual dos Direitos dos Vigilantes do Estado de São Paulo. Nossa arma é essa, não é o 38. Essa é a arma do trabalhador. E aqui, Patá, tem um dito que vai muito ao encontro do que você defende. Saber é poder. E a gente diz assim, muita gente tem direito e nem sabe. Muita gente sabe, só que não conhece como colocar em prática. Ou seja, os direitos existem, muita gente sabe que eles não sabe que eles existem, e aí as pessoas tomam conhecimento dos direitos. E como é que eu faço para que esses direitos sejam aplicados? Aí você procura o sindicato, porque o sindicato tem, digamos, o caminho das pedras. Então, tem aqui também várias convenções coletivas que os comerciários fazem há muitos anos, e fazem todos os anos, e tem a integralidade por setor, de modo que você pode, no sindicato, tanto buscar aqui a convenção coletiva, quero crer, como também na internet. O conhecimento, hoje em dia, gente, com a internet, o conhecimento bate na tua porta assim, pam, 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 pam. Quem é o conhecimento. Então, o conhecimento, ele vem ao nosso encontro. Agora, nós temos que ter gestos também de ir ao encontro do conhecimento. Não ficar acomodado, mas eu não sei se eu tenho esse direito. Você ligou no sindicato? Você entrou no site do sindicato? Você pegou a convenção coletiva do sindicato? Você se sindicalizou? Não, então tem que ser proativo também, para usar uma expressão da atualidade. Mas os direitos são propriedade do povo. Quando este sindicato assegurou um item que garante empregabilidade ao povo negro, o povo negro passou a ter mais uma propriedade, que é um direito. Quando esse sindicato acrescenta um item à sua convenção coletiva, isso empodera o trabalhador, e o trabalhador, digamos que, entre aspas, fica mais rico. A reforma trabalhista de 2017 não só cortou direitos, mas ao cortar direitos, empobreceu a classe trabalhadora brasileira, o que é um crime. Muito bom, é sempre bom ouvir o nosso companheiro Franzinho, que vai ficar conosco para dar mais informações da comunicação, adequado a algumas falas que vão ocorrer em seguida. Olha, nós estamos com mais de 500 pessoas ao vivo. Que bom. É uma quantidade boa, porque na vez anterior que nós fizemos, nós estávamos com 30 ou 40 e chegou com 3.500 visualizações. Eu acho que com essa aqui nós vamos passar de 5.000. O que demonstra que nós estamos no caminho certo. E aqui tem pessoas, até o Ceará dos taxistas. Obrigado, Ceará, por estar conosco, é um presidente muito ativo. Nós precisamos conversar um pouco, ele também representa o pessoal da uberização, que é uma questão também complexa, que nós estamos debatendo lá em Brasília. A Simone Castelhano, ela gostou da explicação sobre a convenção e acordo, que é importante, que às vezes a gente confunde, né? O Marinaldo está gostando também, o Jorge Aparecido, da Cargas Próprias, obrigado, Jorge. A Fabiana do Diese, muito obrigado. O Sidney Corral, sempre presente conosco, entre outros. O Evans Maxwell Santos, também, ele é de Franco da Rocha, muito obrigado, entre outros. Isso nos dá contentamento que o caminho
que nós estamos desenvolvendo nesse momento de grandes mudanças, porque terá uma nova legislação, que será uma repactuação da legislação de 2017. Não vai ter revogação, não vai voltar mais a contribuição sindical, mas vai ter algumas questões que vão voltar, homologação, ultratividade, entre outros, que nós vamos falar no decorrer aqui do nosso podcast. Vamos ouvir agora a nossa querida Cléo. A Cléo, ela sempre... Primeiro, acho que nós tivemos o Cabral na saúde, né? Foi o Cabral primeiro, depois você, né? Depois nós tivemos também a Cremilda, né? Que também foi no PCD, ou seja, e o Cabral foi o primeiro que falava muito de saúde, primeiro. Aí, quando falamos de saúde, o pessoal fica até chato, mas graças a Deus que nós temos. Aí o Cabral saiu e entrou a Cléo, que também não larga essa questão de saúde. É impressionante como tem o Clemente lá em Osasco. Carlos Oparis Clemente. Olha, fantástico. Para nós ele é um modelo. E dentro das cláusulas, não é isso que eu quero que a Cléo fale um pouco conosco, é a questão da saúde, a questão da mulher, não é? Porque a gente fala muito da mulher. Aí no próprio sindicato aqui, nós temos hoje são 5 mulheres. Está vindo com a Adriana 6, não é isso? 6 mulheres. O que é pouco, não é? Diante da categoria. Mas no passado nós tínhamos uma só, que era a nossa querida Cléo, que está aqui, que tem um conhecimento, uma expertise. Fala, então o programa hoje, para quem está nos vendo, Cléo, é sobre convenção coletiva. Sim. E os temas que você acha importante para colocar aqui para o pessoal. Cléo, as câmeras são 3 câmeras agora, hein? Todas novas, hein? Cléo merece. Vamos lá. Bom dia a todas e todos, né? Comerciários, a importância que tem estarmos aqui nesse podcast, né? Os sindicatos comerciários, e que tem levado aqui alguns temas, e esse importante tema que é a nossa convenção coletiva, de buscar na classe trabalhadora o que é que realmente vocês precisam, o que é que vocês querem. Eu tenho comigo a convicção de que as pautas econômicas são muito importantes, mas, como colocou também o nosso colega Franzin, sobre algumas cláusulas sociais. Sim. As cláusulas sociais, muitas vezes, né, elas até sobressaem a questão econômica. Óbvio que é muito importante que tenhamos bons salários, bons rendimentos, que nós tenhamos cesta básica, que tenhamos seguro, né, saúde, mas e as cláusulas sociais, onde você fala da inclusão? A inclusão de toda uma população que vive na vulnerabilidade, que vive na invisibilidade. E, infelizmente, hoje, os sindicatos comerciários é um sindicato, uma categoria que luta muito por essa inclusão social, que luta para que as mulheres tenham igualdade de oportunidade, que temos ainda muita discrepância. Ainda temos uma luta, né? Estamos tendo uma luta em Brasília sobre a questão da lei da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres, onde ainda querem colocar uma palavra que ainda vai deixar aí uma brecha para que os homens continuem ganhando mais do que as mulheres, mesmo exercendo a mesma função. Isso nós estamos falando entre homens e mulheres. E olha que importância a cláusula que a gente traz sobre a questão da população preta, né? A população negra, onde ainda, infelizmente, homens e mulheres negras e negras ganham menos do que homens brancos e mulheres brancas, exercendo a mesma função. E não é por falta, gente, de escolaridade, porque falta de escolaridade nós temos em todas as classes, faixa etária, a questão racial, a etnia. Óbvio que a população, a nossa maior população é a população pobre. E nós sabemos que no comércio, muitas pessoas, e principalmente a juventude, vêm para o comércio como um trampolim, para poder estudar e dali se formar e ir para uma outra categoria. Então, mas nós precisamos, como sindicato que representa essa categoria, fazer com que essas pessoas tenham essa vontade de ter uma profissão. Afinal de contas, não tem tanto tempo, né, Patá, que a nossa profissão foi regulamentada. Né? Foi a Dilma, Dilma. É bem recente a regulamentação da nossa categoria. Então, acho que cláusulas sociais, a inclusão social, o Franzinho colocou, o Patá colocou sobre a questão do absorvente, sabe? Por que não as empresas terem esse carinho? Porque às vezes acontece sim, é a saúde da mulher. E quando o Patá fala da questão do departamento de saúde, é a saúde e segurança no ambiente de trabalho. São espaços de trabalho com salubridade, com condições de trabalho para que não adoeça.
Infelizmente, o ambiente de trabalho vem adoecendo e levando principalmente não só em acidente físico, mas muita doença psicológica. Tá? Nós estamos trabalhando muito, o sindicato tem participado junto com a Central, a UGT, em espaço onde nós estamos discutindo o transtorno mental, e o suicídio, que são provenientes do ambiente de trabalho. Infelizmente, Tatá, Franzinho, Dr. Cristóvão, colegas que estão aqui presentes, o índice de suicídio vem crescendo muito. Então, nós temos que ter uma cláusula que tenha lá dentro da CIPA, né? As empresas precisam ter, sabe, essa comissão interna sobre acidente de trabalho, a prevenção. Nós falamos muito e temos aí cláusulas, porque se a pessoa adoecer, a empresa tem que fazer o CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, encaminhar para a Previdência. Não, nós temos que ter cláusulas que mantenham a prevenção, para que os adoecimentos e acidentes não ocorram. Isso independente do que você está falando, da cor da pele, da orientação sexual. O sindicato é um sindicato que é muito importante que a categoria conheça o trabalho que o sindicato desenvolve. Tá? Nós temos o departamento jurídico de educação, nós temos aqui o companheiro Cabral que vai falar do departamento que ele coordena. Nós temos a previdência, a aposentadoria, nós temos um departamento com médico do trabalho, com técnico do trabalho. Tá? Então o sindicato tem aí alguns departamentos que cuida não somente da questão econômica, mas também dos seus direitos e também da prevenção. Acho que a coisa mais importante que nós temos hoje. Porque nós sabemos que a população preta, a população LGBTQIA+, as mulheres, são grupos de pessoas que mais sofrem a questão da discriminação. Tá? Não tem a mesma igualdade de oportunidade, não tem os mesmos direitos. Isso não pode ocorrer em pleno século XXI. E os sindicatos comerciários, eu quero que comerciários e comerciários que estão nos assistindo saibam que dentro desse sindicato vocês têm aqui uma diretoria que luta por esses direitos e nós temos profissionais com muita competência que podem sim mudar, sabe, essa realidade que nós vivemos, que vocês vivem principalmente estando na base. Somos todas trabalhadores e trabalhadoras independentes de hoje estarmos na formação de uma diretoria de um sindicato. Mas nós continuamos ali na base buscando. E é uma forma que o sindicato viu de estar buscando o que vocês querem que façamos por vocês. Então, não pensem somente nas cláusulas econômicas, pensem também em cláusulas em que possa melhorar o seu ambiente de trabalho para que vocês possam sair das suas casas, tá? Mesmo deixando muitas vezes situações difíceis em casas, mas que vocês possam ter um ambiente com muito respeito principalmente, tá? E que as pessoas que estão ali, né, na diretoria, na supervisão, na chefia, saiba como respeitar e entender as adversidades de cada um e cada uma de nós. Então, acho que isso é muito importante. E só lembrando também que hoje, além de ser o dia 12 de junho, o dia dos namorados, que é muito importante o amor ao próximo, um amor não somente de casal, seja tipo de casal, que pode ser casal hétero ou homoafetivo, isso não importa. O importante é o amor que as pessoas têm umas pelas outras. Mas também hoje é o dia nacional e internacional ao combate ao trabalho infantil. Então, acho que também nós somos um sindicato, somos combatentes nisso, participamos do fórum em combate ao trabalho infantil, porque nós sabemos que as crianças que trabalham, muitas não chegam à fase adulta, e quando chegam, já chegam com uma debilitação muito grande. Então, acho que é importante lembrar que dia 12 de junho também é um dia de luta contra o trabalho infantil. E parabéns aqui ao sindicato, ao nosso comandante, que é o Ricardo Patá, em que está dando essa oportunidade para a gente possa falar das questões sociais, da inclusão com respeito e dignidade a todas e todos. Muito obrigado, Cléo, como sempre, brilhante. Muitas das ações que nós conquistamos foi através das mulheres e da Cléo, como a questão da inclusão do negro, foi uma luta enorme que nós tivemos o nosso querido Paim como o nosso baluarte, né? Sim. Foi uma conquista extraordinária e foi bem lembrado a nossa conquista com a presidente Dilma, depois de tanto tempo, uma atividade milenar, nós tivemos um reconhecimento com a presidente Dilma da nossa atividade tão importante. Obrigado, Cléo. Patá, só rapidamente, Não, Cléo, você me disse que eu ia falar do mutirão e acabei falando de tudo, menos do mutirão de emprego. Pois não. Porque é um trabalho dos sindicatos comerciários, a UGT, em que a gente tem levado, né,
muitas vezes as pessoas falam assim, ó, vem milhares de pessoas que vêm até o sindicato nesse dia e durante toda uma semana, e muitas pessoas não saem com o seu emprego. E o que nós identificamos, o Patá vem falando muito sobre isso, que é a questão da qualificação, da formação, que as pessoas muitas vezes chegam aqui e as vagas acabam não sendo atingidas, todas as vagas que as empresas disponibilizam, mesmo tendo milhares de pessoas na fila durante os 5 dias que nós fazemos o mutirão de emprego, e que hoje é um mutirão nacional, né, através da UGT, da Central Sindical. Mas que nós temos que pensar muito nessa questão da inclusão no mercado de trabalho, na qualificação. Nós precisamos muito hoje, estamos buscando muito mais forças políticas, inclusive, para que a gente possa realmente dar a qualificação e a formação que essas pessoas precisam, para que a gente possa aí colocar essas pessoas no ambiente de trabalho. Que essas pessoas possam realmente ter aí a sua dignidade, né? Não que seja indigno estar desempregado, não é nada disso. Bom, mas eu acho que ter um emprego busca aí uma dignidade maior, né? Você busca a sua cidadania, e os sindicatos comerciários, junto aí com a Central, têm feito isso. Então, o mutirão de emprego está vindo aí, né, Patá? Eu espero que depois você fale um pouco mais. Em agosto estamos aí com o mutirão. E quem estiver precisando de uma vaga de emprego, procure o seu sindicato. Sindicatos comerciários, estamos falando da nossa convenção coletiva. Mas o sindicato, ele abrange toda uma questão social da inclusão. Acho que é importante. Muito obrigado, Cleo. Eu queria, antes de passar, Cleo, vou pedir então para o nosso querido Gonzaga agora ficar aí no teu espaço, que vai falar um pouco que o Isaías perguntou da questão, mas você fica por aqui, que depois você pode voltar, é dinâmico, que vai falar, viu, Gonzaga, sobre o e-commerce, você não quer saber, mas aí você já pode sentar aqui, que você vai, aqui ó, o Gonzaga daqui a pouco já vai falar. Antes dele falar, o Franzinho mostrou uma das cartilhas, nós temos várias cartilhas aí, cadê o nosso querido Esdras com a câmera para mostrar aqui? E aí todos os comerciários e comerciárias que quiserem, nós temos aqui distribuição na sede, subsede, na rua, mas de repente a pessoa quer, olha, nós temos várias, aqui é dos comerciários de joias, porque tem algumas questões peculiares, né? Aí o pessoal vai falar um pouco para nós disso. Aqui tem material de construção, aqui nós temos de flores, olha quantas, hein? Que tem algumas questões que são peculiares à função. Atacadista de drogas e medicamentos, lojistas, nós temos aqui do comércio importador e exportador de produtos químicos, nós temos dos pneumáticos, olha quantos, hein? Comércio varejista de peças e acessórios, comércio atacadistas e rolamentos, comércio varejista de calçados, Federação do Comércio do Estado de São Paulo, que aí engloba várias categorias que não estão nessas daqui, de veículos, varejista de material óptico, faltou aqui dos supermercados, mas depois nós vamos mostrar, porque eu queria que vocês vissem, nada de supermercado é a única convenção que tem do afrodescendente, a convenção inteira. No supermercado, 20% dos trabalhadores tem que ser o afrodescendente e não é para ficar em funções baixas, ele tem que ter o quadro de carreira, tem que crescer. O primeiro acordo que nós fizemos em 2004 foi com as lojas Colombo, aí tivemos vários gerentes que estavam como negros ocupando essa função, que é aí que é a importância, né? É ter a oportunidade para todo mundo, igualdade e oportunidade. Muito bom, então agora vamos falar um pouco do nosso querido Gonzaga. O Gonzaga tem feito muitos acordos, não é? Nós fizemos aí acordos com a Leroy Merlin, com a Oxo, me parece. Eu já dei mais ou menos uma explicação, se você quiser objetivar mais a diferença, mas dizer que nesses acordos, quais as conquistas que tivemos para os trabalhadores das lojas representadas pelos sindicatos comerciais de São Paulo. Gonzaga é o nosso vice-presidente, ele trabalha no Macro, é licenciado de lá, como eu trabalho no Pão de Açúcar, o meu amigo Cabral também, trabalhando no Pão de Açúcar, somos licenciados para exercer a nossa função aqui, porque para ser dirigente sindical é importante e necessário que você tenha a sua origem, né? E nós temos aqui a nossa origem. E também, Gonzaga, falar um pouco, nós vamos fazer uma adequação, Francinho, porque depois você vai fazer uma geralzona aqui.
houve muita mudança da tecnologia, a pandemia mudou muita coisa. Sim. Né? Então hoje nós temos o e-commerce, ele vai falar um pouco do e-commerce, nós temos teletrabalho, nós temos aplicativo, caixa sem caixa e uma série de questões. E nós vamos também adaptar o nosso estatuto, o Gonzaga que está vendo isso, depois nós vamos mostrar para toda a categoria, né? Porque as mudanças foram enormes. Nossa, é impressionante. Esse sindicato fez 82 anos. Quando você entrou, você viu. Depois o Fabinho vai pôr a nossa faixa de novo, Fabinho, dos 82 anos. E se o pessoal quiser nos perguntar pelo WhatsApp das convenções coletivas, se o pessoal quer receber os nossos amarelinhos militantes, você podia colocar na tela o WhatsApp que ele tem, que nos procure, o telefone que ele nos procure, que nós sempre estamos às ordens aqui. E o pessoal continua ligando aqui, mandando mensagem, né? O Wesley está nos mandando aqui alguma coisa, mas vamos ouvir o Gonzaga desse sistema. Convenção, acordos, e-commerce, as câmaras são suas. Bom dia a todos, saudar pela oportunidade nesse momento e dizer categoricamente que eu não sou um especialista em e-commerce, mas o que nós podemos concluir do e-commerce é que ele verdadeiramente cria o desemprego, reduz o salário dos trabalhadores, porque grande parte dessas vendas são feitas vias virtuais. E o trabalhador, às vezes, é convocado apenas e não somente para dar explicações sobre a tecnologia daquele equipamento vendido ou não vendido. E aí ele perde verdadeiramente um tempo que ele deveria aplicar ou deveria investir nas suas vendas. Se perde tempo, obviamente que perde salário, que perde dinheiro. E essa tecnologia, lamentavelmente, veio para ficar. Nós temos vários instrumentos que estão sendo utilizados, que não têm origem no Brasil, que as vendas são feitas por fora e o brasileiro e os comerciários e comerciárias apenas e tão somente entregam esses produtos e fazem a explicação técnica, perdendo obviamente tempo. Então isso me parece que traz, sem dúvida nenhuma, um prejuízo aos trabalhadores e trabalhadoras no seu instrumento mais importante, que é a remuneração. Nada é mais importante do que a remuneração. É bom ter uma convenção coletiva, mas quando nós falamos em convenção coletiva, quando nós falamos em acordo coletivo, as pessoas sempre buscam a remuneração e dizem que a remuneração é capaz de pagar todas as necessidades dos trabalhadores e trabalhadoras, com o qual eu concordo integralmente. Nós, enquanto dirigentes sindicais, enquanto comerciários de São Paulo, celebramos acordos com grandes empresas, que são acordos que têm uma vigência de 1 ou 24 meses e que têm benefícios além da convenção coletiva, como convênio médico, como cesta de alimento, como várias instabilidades e o salário, a faixa salarial um pouco maior. Ou seja, o piso da categoria como Natura é de R$ 2.500, o piso da categoria como OX é o piso da categoria, mas está trazendo aí uma possibilidade de ter médicos, de ter assistência médica. E nós já fechamos isso, é só trazer para a prática. Qual é a diferença entre convenção coletiva e acordo coletivo? A convenção coletiva abarca todos os trabalhadores daquela categoria. Ou seja, o que nós assinarmos aqui com os empregadores vale para a categoria. E o acordo coletivo, isso convenção coletiva. Convenção coletiva de trabalho, que é o instrumento mais importante, na minha concepção, que nós não devemos abrir mão de fazermos anualmente, para buscar mais direitos. Nós temos aqui a cota do negro, nós temos a estabilidade no retorno de férias, nós temos a estabilidade no auxílio-doença e entre outras, assistência médica para empresas com 350 empregados, tudo isso conquistado na convenção coletiva. E no acordo coletivo, são instrumentos firmados entre sindicato e empresa, mas a necessidade de ter a participação do sindicato representando os trabalhadores. Hoje mesmo, estamos saindo com uma proposta muito mais ampla. Óbvio que eu sou do passado, tenho 69 anos, farei 69 anos no dia 3 de julho. Já me alcançou, hein? Me alcançou. Ainda não, ainda falta um pouco. Você vai chegar lá na frente, se Deus quiser, que assim Ele nos permita.
Mas esta convenção coletiva, esse trabalho que nós estamos fazendo, com quase 50 pessoas na rua, para trazer a impressão do que nós precisamos, do que nós precisamos colocar nessa convenção coletiva, nós já temos um esboço de tudo isso, mas nada mais justo, nada mais correto de consultar os trabalhadores. E é isso que nós estamos fazendo e faremos durante 15 dias. Ao final disso, nós vamos, sem dúvida nenhuma, fazer uma convocação, apurar, vai ter premiação, e a premiação vale apenas e tão somente para aqueles que estiverem presentes, porque nós tivemos momentos extraordinários do movimento sindical. Eu, por exemplo, sou de origem metalúrgica, e até 81 era metalúrgico, e 81 para cá, com a perda de alguns postos na indústria, que eu vim para o comércio, estou no comércio até hoje numa empresa multinacional que lamentavelmente está deixando o país, infelizmente, mas que foi sem sombra de dúvida uma das grandes empresas do país. Então, é isso que nós precisamos construir, uma pauta, uma unidade, uma solidariedade, todos juntos para buscar, sem dúvida nenhuma, os nossos interesses, os nossos direitos, que tem que estar abarcada pela convenção coletiva e que tem que estar abarcada pela lei e pelo acordo coletivo de trabalho. E é nessa direção que nós pretendemos trazer aí o voto nesses 15 dias de 40 ou 50 mil pessoas, e que não parece muito, porque nós somos na cidade de São Paulo, e apenas, então somente na cidade de São Paulo, 500 mil trabalhadores. Então me parece um número adequado, um número desejado, que nós, no passado, não tinha tanta necessidade. É o que o companheiro Franzin falou aqui textualmente. Ele só esqueceu de dizer uma coisa, que os metalúrgicos, e eu fui metalúrgico, portanto conheci essa realidade, tinham os bornais. E eles saíam diariamente com os bornais nas portas das fábricas. E estávamos nós lá recepcionando os metalúrgicos. O Sindicato dos Comerciários tem uma grande oportunidade, uma enorme oportunidade de verdadeiramente firmar o pé como o maior e mais bem organizado sindicato desse país. É o nosso dever. E é isso que nós temos que entregar aos trabalhadores nesta convenção coletiva. Obrigado a todos. Muito bom, Gonzaga. Nós que agradecemos o seu depoimento, o seu trabalho que tem desenvolvido em prol dos nossos queridos irmãos comerciários e comerciárias. Agora vem aí o nosso querido Cabral, vai ficar aí no lugar do nosso companheiro Gonzaga, e precisava depois ver aí um lugar aí para o Gonzaga sentar. Obrigado, Cléo, obrigado, Cléo. E o Cabral vai falar também um pouco conosco, mas antes, aqui ó, o pessoal está vendo lá na telinha, estão lá vendo, não, deixa eu ver os nossos 82 anos aqui, dá um zoom aí para mostrar. Que nós estamos no nosso plano na Rua Formosa 99, eu queria convidar todos aqueles sócios e não sócios para vir conhecer a nossa estrutura. Nós temos médico, dentista, nossa área de jurídica de qualidade superior. Temos academia, Franzinho. Você já viu a nossa academia? Já vi. O nosso querido Cabral que está aqui conosco tem a responsabilidade. Nós temos cursos. Agora tem um café na sobreloja? Tem um café na sobreloja, o pessoal top, porque agora nós temos o convênio com o Fleury, com a bandeira a mais. O sócio do sindicato tem um Fleury. E aí o pessoal faz lá os seus exames e toma um cafezinho. Os exames nós vamos fazendo por enquanto, porque tinha parado por causa da pandemia, lá no ambulatório, mas vamos fazer aqui também, coleta aqui. E é muito importante que as pessoas saibam, conheçam a estrutura, porque a convenção coletiva, além das conquistas, tem uma remuneração para a estrutura sindical, né? Porque isso no mundo todo é assim. E parte desses valores que todos os trabalhadores pagam depois de conquistar, daqui ó, depois tem a conquista que eu quero que vocês vejam no site, setor por setor, tem todas as conquistas aí. Essa remuneração é exatamente para manter uma estrutura, porque a maior parte, Franzinho, dos comerciários de São Paulo, eles não têm médico, não têm dentista. Então, é uma questão assistencial necessária, né, para os sócios, e estamos tentando ampliar aí. E aqueles que não são sócios recebem o resultado da convenção, mas eu gostaria muito que eles viessem conhecer os sindicatos comerciais de São Paulo. Vamos passar para o Cabral, depois para o nosso querido Cristóvão, porque aí ele faz aquela análise jurídica. Pode ser, Cristóvão? Pode. Bom, o nosso querido Cabral, ele também, além de ter a responsabilidade no setor específico do lazer,
da questão da academia, dos cursos, também é diretor, como nós aqui somos, e é um daqueles que fala muito a respeito da convenção coletiva, né? Que é, a meu ver também, como o próprio Gonzaga disse, o instrumento mais importante, porque não adianta ter essa sede, não adianta ter tantas... Temos clubes de campo, que já mostramos outra vez, não sei se vai conseguir mostrar hoje também, mostrar a colônia de ferro, temos tudo isso. Mas nós precisamos de sócio, porque é o sócio que dignifica a alma do sindicato. E, na realidade, a convenção é o que dá o benefício para o trabalhador, dá cidadania para o trabalhador e assim por diante. Vou passar para o Cabral. Cabral, é com você. Bom, em primeiro lugar, Oi. bom dia a todos e a todas, Alô. principalmente Oi. aos comerciários e às comerciárias que nos Tudo. assistem, né? Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte: eu bato muito na questão da Convenção Coletiva de Trabalho. A convenção, para todos, para que todos os trabalhadores entendam, é o marco principal de uma categoria. Se você não tiver benefício, que esse trabalhador se sinta amparado nas questões trabalhistas e nas questões de saúde e segurança no trabalho, me desculpe, eu digo que o sindicato não representa esse trabalhador de forma adequada. E aqui a gente procura, de todas as medidas, melhorar as condições de vida e de trabalho dessa categoria. Mas para isso os diretores, e eu venho todo ano questionando essa pauta da nossa convenção coletiva, que é para conseguir melhores, como o PLR, né? Participação no lucro e resultado. A gente tem alguns PLR feitos em acordos separados, mas na convenção coletiva ainda não conseguimos colocar em todas as convenções coletivas que tem aí um PLR que todos os trabalhadores recebam sem ser baseado na lei, porque a lei do PLR e participação não existe, mas essa lei foi criada para inglês ver, porque na hora que você tem qualquer probleminha, se afastar um dia com o atestado, esse trabalhador praticamente não recebe o PLR, certo, doutor? Então, Ô Cabral, você me permite até, eu dei uma saidinha aqui, que foi a agenda do presidente da República, me chamou para quarta-feira, tá lá com ele, para falar com o IDV, que é o pessoal das grandes empresas. Certo. Então, é bom que, se você trabalha numa grande empresa e está nos vendo, mande sugestões. Lá vai estar a Magazine Luiza, o Flávio Rocha e assim por diante. E o Cabral usou um termo, quando ele usa eu gosto de falar que é para inglês ver. Você sabe o que é para inglês ver? Você sabe, você que está nos vendo. Não, mas é você mesmo, Fabinho, que eu estou perguntando. Você sabe o que é para inglês ver? Não. Viu, no Franzinho, você sabe o que é para inglês ver? Porque, não. Na época, muito rapidamente, vou devolver para o nosso querido Cabral. E eu queria também saber, o Marinaldo está aqui do lado vendo, perguntando se tem como tem mais de 500 pessoas ao vivo. Se você é trabalhador do comércio, porque às vezes é advogado, às vezes até a própria empresa está vendo, nada contra, porque aqui é transparente. Se você manda num chat uma pergunta, se você está numa loja, se quer que eu fale, ou eu, o Cabral, o Gonzaga, a Cléo, o Cristóvão, ou o Franzinho, nós vamos responder. Mas para inglês ver, muito rapidamente. Na época da escravatura, a Inglaterra foi o primeiro país a querer acabar com isso. Sim. O Brasil foi o último país, foi um absurdo. Nós temos aí uma dívida muito grande. Por isso que nos orgulhamos, né, Cléo, de ter feito essa questão da igualdade de oportunidade na nossa convenção. O que eles faziam, Franzinho? Esse pessoal dos navios negreiros. E na época a Inglaterra era a maior frota armada do mundo. Sim. Não tinha igual. Quando o pessoal via o navio inglês e tinha os escravos sendo trazidos para o Brasil, o que eles faziam? Eles jogavam todos os negros ao mar, matavam todos. Para que o inglês não visse os escravos que eles iam brecar. Sim. É muito triste, é uma frase terrível, muito forte. É, deprimente. Mas é isso para todo mundo saber. Por isso nós temos uma dívida muito grande. Por isso também nós temos aqui diretores que são afrodescendentes. Tanto o meu querido Gonzaga e a nossa querida Cléo. E nós temos aqui também muitos nordestinos. Hoje o nordestino aqui é o que tem, acho que a maioria. Tanto é que os três são nordestinos. Não é? Você também é. O Wesley é do Rio, né? E você? Da onde que é, Fabinho? Osasco. Então você não posso contar com você. Quem é do Rio de Janeiro? Você é do Rio?
Interior de São Paulo. Ah, do Inter, porque é vascaíno. Pô, Eu nunca vi um negócio. Como é que podemos ter uma pessoa trabalhando aqui que seja vascaíno? O Rio de Janeiro é O complicado. editor-chefe nosso também é de Pernambuco. E olha o nosso mutirão do emprego, olha que beleza, hein? Quer dizer, uma beleza em parte, né? Porque muita gente sofrendo que é emprego, mas é o trabalho que nós desenvolvemos. Sim. Mas, Cabral, desculpe, mas você falou corretamente Tá certo. essa questão para inglês ver e eu fiz questão de Eu ponderar. só queria complementar o Não, seguinte, por quando eu favor. falo em inglês ver, na verdade é o seguinte, a lei do PLR, acho que foi até uma, que chama, não é só PLR, é participação, a gente fala lucros e De resultados, resultado, né? é. Ou resultados. O resultado. Mas o duro é que as empresas nunca dá nem lucro e nem resultados. Ele disse que não tem lucro nem resultado. Por isso que a lei disse. Então, se a gente não tem o lucro, mas tem um resultado, deveria sobrar ali umas querelinhas para os trabalhadores no final do ano, que são poucas empresas que dá, viu, Franzinho? Por incrível que pareça, na área do comércio, são poucas empresas que dá a participação do lucro. E a gente vem batalhando, ao menos aí nos últimos 20 anos, para a gente conseguir isso nas nossas cláusulas sociais. Tem aí um tique refeição que eu avalio até muito por baixo, sou muito simples e sou muito humilde nessa questão de se nós tivéssemos um tique refeição que os empresários entendessem na faixa de R$17. Hoje na cidade de São Paulo você tem restaurante para todos os bolsos. Sim. Eu me considerava um cara satisfeito. Não temos isso na nossa convenção. Se nós tivéssemos uma cesta alimento, o pior que fosse, e aí a gente implora aqui, se os empresários estiverem vendo a gente, ouvindo, que faça isso. Dê para os trabalhadores numa cesta alimento, o pior das hipóteses, R$180, que não é nada, não é nada. Mas para eles que têm um piso da categoria na faixa de R$1.800, né, vamos citar assim, um salário normativo, seria 10% todo mês no salário desse trabalhador para ele comprar os seus 2 pacotes de arroz, 2 quilos de feijão, 2 latas de óleo, 2 pacotinhos de café, e se eu falar mais alguma coisa, já passa isso, né? Falo também das questões dos feriados. Os feriados, pessoal, a gente, lamentavelmente, a gente foi cedendo os feriados de uma maneira que nós só temos 2 feriados na convenção coletiva. 3 agora? Qual é o outro mesmo? Não, é bom, mas Cabral é Mas que importante. fecha, Nós que eu realmente saiba- perdemos, por conta da reforma sindical, nós tínhamos 13 feriados Isso, mas a gente que as tinha pessoas perdido recebiam já. o dobro, mais a folga. Ele verdade. tem razão, o Cabral tem razão. Sim, exato. Agora, só, dos 13, só temos 3. 3. E aí, para você, nós estamos falando muito de saúde dos trabalhadores, né? Na questão dos feriados, pessoal, a gente gostaria muito que o setor patronal nos entendesse para que esses feriados, vamos citar aqui, agora mesmo tem um feriado em novembro que chama Dia da Consciência Negra. Dia 20. Me desculpe, esse feriado, para efeito de comércio, não tem muita relevância. Tem relevância para o movimento, né? Um movimento que é legítimo, de descanso. Tem o feriado de Corpus Christi, que a gente teve agora recentemente, é um feriado O próximo é religioso. 9 de julho. 9 de julho, da Só cai no Revolução. domingo. Também é uma história que nós temos aí, uma luta em 3 ou 4 estados, né? Da Revolução, São Paulo, Rio de Janeiro, acho que No fim ficou só São Paulo Minas e perdemos. Gerais, sei lá, um negócio assim. E então a gente gostaria muito que esses feriados viessem proporcionar descanso. Sim. Descanso para essas pessoas, para esses trabalhadores. Isso traz harmonia no lar, né? Você às vezes trabalha tanto que às vezes a mulher não acredita que você está trabalhando, às vezes pensa que o cara está saindo, né? Isso dá um problema danado na familiar, né? Mas é verdade, É verdade, isso é Tanto é que verdade. nós pusemos, viu, Franzinho? Sim, sim. Verdade. Quando começou a ter esses excessos, Isso. tem um advogado de família aqui, porque Foi eu teve criei muita isso quando eu fui separação. diretor jurídico. Para ter Você tá, separação. Não existia isso aqui, eu que criei. Foi você. Criar a área de família, porque o que tinha de separação e a maioria não tinha condições de ter um advogado Entendi. para pagar. Então, pessoal, o que eu me falo é a respeito das cláusulas sociais que traz melhores condições de vida e de trabalho para a categoria. Uma outra coisa que a gente fala muito, mas a gente só fala e não pratica, é a renovação no meio sindical. É verdade. A renovação no meio sindical tem muita falácia. Mas hoje eu estou preparando um curso aqui, Francisco, na minha área de formação, que a minha área de formação é para os trabalhadores do comércio, que é para preparar os nossos militantes, né, da rua, para que eles sejam multiplicadores, que eles preparem os nossos trabalhadores para que eles sejam os futuros dirigentes das entidades. Sim, sim. Porque se nós ficar aqui, o Patar vai ficar com 100 anos e vai ser presidente do sindicato. Sim.
E nós precisamos ter essa renovação. Cabral, quantos anos eu tenho, Cabral? Você tem só, acho que 85, né? Nossa! Não, 70 anos, né? Se Deus quiser, farei dia 12 de outubro 70 anos. Mas eu vou fazer 17 já, não sou tão jovem assim também, não. É corretíssima. E eu estou preparando isso. Nós precisamos, na realidade, trazer o jovem, viu, Franzinho? Depois eu quero que você fale um pouco. Claro, quero. Porque tem muito jovem no comércio e aqui nós envelhecemos, é verdade. Ele tem razão. Verdade. Tem razão mesmo. E aí, esse curso é para a gente dizer o seguinte, companheiro, só existe renovação se a categoria exigir que tenha renovação. E a renovação, a gente precisa preparar esse trabalhador, seja ele vendedor, seja ele o gerente da loja, seja ele o vendedor de calçado, seja ele aquela vendedora que trabalha na loja que nós falávamos antigamente que era R$ 1,99, hoje já não tem mais R$ 1,99, né? Acho que é R$ 4,99, né? Já aumentou. Para que esses trabalhadores, qualquer pessoa, desde que ele seja preparado e orientado, ele pode ser um dos melhores dirigentes sindicais para tocar uma categoria que necessita de melhores condições de vida e melhores condições de trabalho. Então é isso que eu vislumbro no decorrer, digo para você e deixo bem claro que já estou com meus dias contados no meio sindical, já estou velho e gostaria muito que a minha vaga fosse ocupada por um cara mais jovem, para que ele pudesse, de uma certa forma, transmitir isso para a categoria, que a categoria precisa de renovação. Correto. E se ele não tiver essa coisa devolvida para eles, para que eles possam ser os futuros dirigentes, a gente nunca vai ter dirigente sindical novo nas nossas entidades sindicais. Então era isso, por enquanto. Está excelente, Cabral. Você que está nos vendo, você que é jovem, venha participar do sindicato. Eu acho que o convite do Cabral é um convite muito importante. Nós tivemos eleições há pouco tempo, mas o tempo passa muito rápido, passa rápido demais. Então é o momento das pessoas que desejarem contribuir para uma estrutura sindical a serviço dos comerciários de São Paulo, está convidado. Temos aqui um conselho. Venha conversar conosco, tá? O Gonzaga, Cléo, Cabral e outros diretores que estão nos vendo do outro lado da telinha serão muito bem recebidos para eu quero participar da diretoria do sindicato. Isso. A princípio é importante ser jovem e, se for possível, mulher, porque tem muitas mulheres, e se for possível também negra. E para finalizar, Patal, eu só queria dizer o seguinte, os trabalhadores, todo esse conglomerado aqui que nós temos, vamos dizer assim, um prédio bonito, né? Ele é dos trabalhadores. Desde da caneta que a gente usa aqui, do papel, é pago pelo dinheiro deles. Sim. E eles têm o direito, de seja ele associado ou não, entrar aqui no sindicato e perguntar o que eu podia fazer para ajudar o sindicato a ser mais forte. Eu costumo dizer que uma categoria só é forte se o trabalhador estiver por trás. Nós, os diretores, os dirigentes sindicais, os trabalhadores sindicais, nós somos um instrumento deles. Mas se os trabalhadores não tiverem de contrapartida, primeiro cobrando, né? Nós aqui não temos problema nenhum de receber cobrança. Nós queremos cobrança e cobrança com finalidade, né? E dizer, por que vocês não estão fazendo isso? Se vocês estão aí para reivindicar. Agora, nós, de contrapartida, exigimos que eles nos ajudem a ser um sindicato mais forte, com melhores condições de vida, com a melhor convenção coletiva. Perfeito, perfeito. É isso aí. Muito obrigado, Cabral. Vamos ouvir rapidamente o nosso Cristóvão, eu vou fazer umas ponderações. E aí eu queria do Franzin, com todas essas conversas do nosso pessoal que aqui está, todos eles contribuindo, não é? Porque é o seguinte, eu sempre comento, é importante a gente ter visões distintas, né? Cada um tem uma vida, cada um tem uma história, e contribuir, tudo com respeito. Nós podemos até não concordar, mas com respeito. Mas todas as falas aqui há concordância, ninguém pode discordar de tudo que falou Gonzaga, Cabral e Cléo, não há como discordar. Mas porque nós já estamos quase a 1 hora e cansa o pessoal, eu queria que o Cristóvão, nós pedimos, eu e o Gonzaga, para a Fabiana, que é do Diese, está nos vendo nesse momento, visse as perdas que o Cabral colocou, que nós tivemos muitas perdas nesse último período, só perdemos. Temos que falar com humildade, mas é a realidade. Conquistamos no passado, perdemos aí com a reforma e perdemos com o Bolsonaro, com a pandemia, mas chegou um momento que estamos com um novo governo, um governo social, e que haja possibilidade de recuperar, não é? E nós fizemos para todos os patronais, explicamos o que perdemos um por um, você mandou lá por escrito. Conta para o pessoal que está nos vendo aí, qual tela que ele olha para você? O Cristóvão, doutor Cristóvão, jovem, advogado qualificadíssimo,
vai nos falar o que nós estamos, do ponto de vista jurídico, porque politicamente já foi falado e muito bem abordado, o que o jurídico está desenvolvendo para a área patronal, como é o rito? Explica para o pessoal o rito. Bom dia, comerciários e comerciárias, aos colegas aqui presentes, parabéns para a TAP, parabéns ao sindicato pelo espaço aqui do podcast, é muito importante. Bom, em relação à convenção coletiva, o rito é que seja feita a assembleia, que se inicia hoje, né? E termina no dia 26, às 18 horas, conforme já foi falado pelos colegas que antecederam. E nós já iniciamos, antes da assembleia, um pleito aos patronais, né? Justamente falando das perdas que nós tivemos durante esses anos. A principal das perdas que nós tivemos foi em relação aos feriados, que foi mencionado aqui pelo diretor Cabral, que antes nós, comerciários, nós não, eu sou advogado, os comerciários recebiam 100% mais uma folga. Hoje eles recebem somente o 100%. Algumas convenções coletivas, que são vários segmentos do comércio, nós conseguimos manter essas folgas. Mas, por exemplo, lojistas, que é grande parte do comércio, é somente o 100%. Não tem essas folgas adicionais, né? Existe sim um prêmio para você trabalha lá de 3 a 10 feriados, você recebe algumas folgas adicionais nas férias. Mas nós acabamos perdendo. Então, com essa pauta de reivindicações, nós estamos buscando recuperar esses direitos, né? E não só recuperar esses direitos, mas como acrescer direitos, como o vale-refeição, assistência médica, cesta básica, dentre outros. Então, esses são uns dos nossos principais pleitos. Nós estamos aí fazendo a assembleia de forma presencial, aqui na sede e na subsede Tatuapé. Subsede Tatuapé também, né? Também. E de forma virtual, né, que é uma inovação. Muito bom que as pessoas entrem, participem, aqueles que não conseguirem votar de forma presencial, votem de forma virtual. Só explica para o pessoal que é uma plataforma, Sim. Não tem nada a ver com o Zoom, é uma plataforma específica que usamos na IBM, entre outros, contratamos exatamente para o comerciário, que não queira ou não tem tempo, qualquer motivo, vir aqui na sede, na subsede, ou que não vai passar o itinerante, ele pode votar pela plataforma. Explica como é que ele faz. Exato. Só para falar um pouco da origem da Assembleia. Pode falar. Durante a pandemia, no início da pandemia, nós nos vimos numa situação muito complicada, porque nós fazemos, né, diversos acordos coletivos com várias empresas, né, com os trabalhadores, e naquele momento não tinha como consultar. Então, nós, junto a uma empresa especializada, né, que estava iniciando no caso, nós montamos essa assembleia virtual, né, e o sindicato é pioneiro nisso, o Sindicato dos Comerciários de São Paulo, inclusive com o maior número de realizações de assembleias virtuais realizadas, né? Hoje com a empresa, nós fazemos com a empresa GRTS. Então, naquele momento, nós ficamos ali num beco sem saída, só que nós conseguimos desenvolver um trabalho de fazer essa assembleia virtual, né? Que não é nem feito pelo Zoom, nem pelas outras plataformas, é uma plataforma profissional de assembleia. Então, nós cadastramos empregados, né? A empresa manda para nós, cadastramos esses trabalhadores e eles recebem ali a pauta, a cédula de votação através do e-mail, né? Com uma senha, o voto é secreto e eles votam se estão de acordo ou não estão de acordo com a proposta, né? Então isso, bem resumidamente. E aí ao final dessa assembleia é gerado um relatório com o número total de votantes e quantos que foram contra e quantos que foram a favor. Então isso foi desenvolvendo, foi se aperfeiçoando e foi muito bom. E até hoje nós utilizamos essa plataforma na maioria das assembleias que nós fazemos. É claro, nós fazemos as assembleias presenciais, né? Estamos na base, conversando com os trabalhadores, mas nós fazemos essas assembleias virtuais e aqui na convenção coletiva vai ser feito da mesma forma. Está disponível já no nosso site, né? Esse link, muito fácil, a pessoa vai lá, clica, preenche nome, tal, RG, enfim,
tem os termos de concordância, o e-mail e faz a votação se ele está de acordo ou não com a pauta de reivindicações. Ali tem os principais tópicos, mas a pauta de reivindicação na íntegra vai ser disponibilizada para todos os comerciários e comerciárias no mesmo local. Muito bom. Agora, eu não vi, tem a cláusula da convenção, a contribuição assistencial está aqui, que é aquela que é importante que todo mundo saiba, que é a participação do trabalhador num percentual para manter a estrutura do sindicato, para que a gente possa, porque o Franzin, é muito caro uma campanha salarial, principalmente na nossa dimensão. Nós temos carro de som, jornais, tem muito, é um gasto enorme para que a gente possa conseguir a melhor condição para o comerciário e para a comerciária. Então vamos agora ouvir, finalizando tudo que você ouviu, Franzin, na questão da comunicação. Sim. Tem mais alguma coisa que você possa nos ajudar, acrescentar, para todos aqueles que estão nos vendo e vão nos ver, porque é impressionante como o pessoal vê depois. É impressionante. Sim, vê depois. Por favor, Franzin. Bom, eu quero registrar aqui, dar o meu abraço ao Ezra, ao Fabinho, ao Mauro Ramos, que eu acabei nem citando o nome deles no começo, e dizer ao jovem trabalhador para ficar sócio do sindicato. Isso aqui é a carteirinha de sócio da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas, e do meu sindicato de jornalistas. Eu acabei meu estágio na Folha em 79, no dia seguinte fui ao sindicato e fiquei sócio. Se você não ganha nada, você não ganha o quê? Você ganha networking, você ganha uma rede de relações. Você no sindicato, você conhece, no meu caso, um editor, um repórter fotográfico, um cinegrafista. Então você estabelece uma rede de relações pessoais e profissionais, e essa rede lhe será útil durante toda a vida. Aí no sindicato você vai conhecer um diretor da área de esporte, uma diretora da área social de emprego, como é o caso da Cleo. Você vai conhecer o advogado do sindicato, você vai conhecer aqui, vai passar pelo dentista, pelo médico, seu filho vai poder passar pelo pediatra, ou seja, ganho você terá. Então, às vezes não é um ganho de dinheiro, de remuneração, mas é um ganho no sentido geral. Com relação ao que foi dito aqui, Patá, eu vejo que o movimento sindical às vezes faz uma avaliação muito pessimista da sua própria atuação. O Gramsci, o filósofo italiano, dizia o seguinte: você tem que ser movido pelo otimismo da vontade e pelo pessimismo da razão. A razão tem que ser pessimista, mas a vontade tem que ser otimista. E nós temos que ser pessimistas na hora de entender a crise, mas otimistas na hora de superar a crise. Vejam vocês que nos acompanham o que aconteceu no mundo nos últimos 5 ou 6 anos. Eleição da extrema-direita nos Estados Unidos, Donald Trump, que contaminou o mundo inteiro com a extrema-direita, e a extrema-direita é sempre a favor do capital e contra o trabalhador. Eleição do Jair Bolsonaro, de um extremista aqui no Brasil, que atacou os sindicatos, atacou os trabalhadores. Nós tivemos a Covid, pela primeira vez na história da humanidade, a própria existência da humanidade foi ameaçada por um vírus. Milhões e milhões e milhões morreram pelo mundo afora. Tivemos, por causa disso também, uma crise econômica que afetou as empresas, afetou a atividade produtiva, afetou os trabalhadores e afetou o sindicalismo. Mas ainda assim o sindicalismo resistiu. Eu vi um piso aqui na convenção coletiva do comércio varejista, R$ 2.014, é bem mais que o salário mínimo, porque ele recebe 13,3 por ano, porque ele recebe o salário, o 13º e o abono de férias. Portanto, ele recebe aqui pelo menos R$ 2.600, R$ 2.700 por mês. Isso o sindicato. Aí eu vi uma outra cláusula aqui de abono quinzenal. Até o dia 20, nesse caso, você recebe até 40%, você recebe 40% de adiantamento. A lei não te dá esse adiantamento. Agora as despesas vão correndo rapidamente. Quem te dá é o teu sindicato. E uma série de outras cláusulas que tem em todas as demais convenções. O sindicato resistiu. Nós perdemos, mas nós não perdemos de 7-1, não. Não. Nós não perdemos de 7-1. Nós não entregamos o jogo, nós não entregamos o resultado. O movimento sindical resistiu, inclusive por esses acordos que citou o Gonzaga, também citou o Cabral, os acordos por empresa.
Não dava para você garantir no geral. Onde é que dá para garantir? Ah, dá para garantir no macro? Vamos negociar no macro. Na Leroy Merlin, vamos tentar a Leroy Merlin. E assim por diante, ou seja, o sindicato agiu de forma cirúrgica e inteligente. Não fossem os sindicatos, a escravidão teria sido restabelecida neste país como foi durante 354 anos. É claro que não ia ser mais aquela escravidão de botar o negro lá no pelourinho e meter o chicote. Mas você não teria mais direito, jornada de trabalho, descanso semanal remunerado, os adicionais que você tem acima da hora extra, acima do que prevê a CLT, eles teriam derrubado todos, adicional de insalubridade e assim por diante. De modo que o balanço que eu faço da ação sindical brasileira é um balanço heróico. O jurídico jamais deixou de atender um trabalhador aqui nesse período, ou no caso trabalhista, ou no caso de família, ou de aposentadoria. Olha, o que o sindicalismo brasileiro fez nesse período de crise, Donald Trump nos Estados Unidos, que acontece aqui manda no mundo, todo mundo sabe. Bolsonaro nos agredindo cotidianamente na presidência. O primeiro ato do Bolsonaro foi acabar com o Ministério do Trabalho. Foi o primeiro ato dele, primeiro ato de governo, depois que ele assinou lá o papel da posse, foi acabar com o Ministério do Trabalho. Nós ficamos sem ministério, sem fiscalização, e ainda assim nós resistimos, negociamos, o sindicato fez os mutirões, fantásticos mutirões. Então, vamos ser otimistas em relação ao movimento sindical brasileiro. É a única instituição da sociedade brasileira que distribui renda. A igreja distribui renda? Não distribui. De vez em quando faz uma campanha de caridade lá. Partido distribui renda? Não distribui. Clube de futebol distribui renda? Não distribui. Maçonaria distribui renda? Distribui lá entre os irmãos. O que distribui para todos é o movimento sindical. Ou distribui porque tem piso, ou porque tem adicionais, ou porque tem direitos que garantem dignidade e qualidade de vida. Então, como comunicar aos trabalhadores? Esse é o grande desafio que nós temos. Então, nós temos que ter um sistema de comunicação cotidiano, permanente, que tenha o antes, o durante e o depois, que fale para o trabalhador, mas também ouça o trabalhador, porque às vezes a comunicação que nós estamos fazendo com ele não é a forma com que ele entende. Por fim, para terminar a minha fala, tem um grande desafio de trazer o jovem para o sindicalismo, mas não é desafio brasileiro. A CGT francesa, recentemente, nós estamos 4 anos, fez um congresso que era justamente sobre isso. Como trazer o jovem. O jovem vai para a rua, põe colete amarelo, põe fogo em carro lá em Paris, etc. Fizeram agora uma imensa manifestação contra a reforma da Previdência, mas ele não participa organicamente do sindicato. Ora, com o chamamento ele vai vir? Não. Com 1000 chamamentos ele vai vir? Sim, alguns virão. Então o que eu entendo? O que atrairia o jovem? Eu trabalho para um sindicato há 22 anos, que é o Sindicato Metalúrgico Guarulhos e Região. Se você chamar o jovem metalúrgico, ele vem? Não, ele não vem. Mas se você fizer um campeonato de futebol com 64 equipes, ele vem. Se você fizer um campeonato de futebol de salão, como nós vamos começar agora, o 17º campeonato de futsal, ele vem. Porque uma equipe de futebol, ela reúne pelo menos 20 pessoas, entre os titulares, os reservas, a comissão técnica, com uma condição: todos têm que ser sindicalizados. Então, o esporte é o meio de você trazer o jovem. Porque o sujeito que tem 60, 70 anos, ele vai jogar na categoria sênior. Mas ali jogar 90 minutos, debaixo de sol, etc, etc. Quem aguenta isso é o jovem. E aí as atividades culturais, que o jovem gosta muito, de música, né? O fator agregador do jovem é a música. Quantos rappers nós não temos na categoria? Quantas pessoas de hip hop nós não temos na categoria? Quantos que gostam de música sertaneja? Quantos sambistas nós não temos na categoria? Por que não trazer esse pessoal para dentro do sindicato? Ele vai vir pela convenção? Não. Mas ele virá por outro caminho. Não importa. Você tem que chegar a Roma. Todos os caminhos podem levar a Roma. E a nossa Roma tem que ser o sindicato. Muito bom, Franzinho. Agradeço muito. Foi um podcast, a meu ver, muito especial. Agradeço a participação do nosso querido
o soldado Gonzaga, o nosso vice-presidente, o nosso querido Cabral, o nosso doutor Cristóvão, jovem, mas bem habilidoso nessa área, a nossa querida Cleo, da mulher, do negro, da saúde, né? E o nosso convidado especialíssimo, Franzin, que depois desse podcast pode fazer algumas sugestões de como furar a bolha, como trazer o jovem, conforme você já nos adiantou alguns temas. Pessoal, muito obrigado. Nós vamos estar sempre aqui com esse podcast, agora vamos dar satisfação, porque os nossos diretores sempre falam, nós estamos pegando a aprovação, mas depois da aprovação, depois da negociação, trazer novamente para a categoria, para que eles possam aprovar as conquistas que conseguimos nessas negociações que ora iniciam. Pessoal, liguem para nós, tem os telefones, o Fabinho, você pôs tudo, né? O telefone, o WhatsApp, põe tudo, né? Venham conhecer a nossa estrutura, fiquem sócios do sindicato e vamos fazer desse sindicato um sindicato que nos deixe todos orgulhosos de estarmos fazendo o melhor trabalho possível para essa extraordinária categoria comerciária, como nos orgulhamos de ser comerciário. Pessoal, até a próxima!